Bom dia, crianças, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Vamos iniciar uma nova semana com conteúdo de língua portuguesa, com leitura e interpretação de texto e sílaba tônica. Abram o livro de vocês na página 130. Nós vamos trabalhar da 130 a 133 e depois da 162 até a 164, ok? Vamos iniciar então no 130, com o texto, com a história em quadrinhos da Lebre e a Tartaruga. Vocês vão fazer a leitura da história em quadrinhos. Coloquei aqui o desenho, né, sem os balãozinhos dos diálogos. E aí, após fazer a leitura, nós vamos trabalhar as perguntinhas que estão ali abaixo. Bom, depois que você fez a leitura da história em quadrinhos, em seguida, ali está dizendo, converse com seus colegas que atitude imprudente a lebre tomou. Muito bem, você não está em sala de aula, então você não tem os seus colegas aí do seu lado. Então, essa conversa você vai ter com seu pai, sua mãe, ou um irmão, se você tiver. Se você não tiver irmãos, você vai esperar um momento para conversar com o papai ou a mamãe, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi a atitude imprudente que a lebre tomou? Bom, a lebre, o tempo todo, ela achou que ela ia ganhar a corrida e porque ela estava toda... tinha certeza que ia ganhar, ela acabou tirando uma soneca, né? Ela achou que a tartaruga, por ser muito devagar, não ia ganhar, né, não ia ganhar dela nunca. Então ela resolveu dormir um pouco e acabou dormindo demais, né? Bom, então a atitude imprudente que a lebre tomou foi dormir, né? E qual foi a consequência dessa atitude? A consequência dessa atitude foi que ela perdeu a corrida. Perdeu a corrida para a tartaruga. Bom, você e sua turma poderão dramatizar essa história. Escolha seu personagem. Bom, na verdade não tem como você e a turma dramatizarem, então você vai dramatizar na sua casa, com a sua família, vai fazer um pequeno teatro sobre a história da tartaruga e a lebre. Aí lá no seu caderno, você vai pegar o seu caderno agora, como a gente já tem dito nas atividades anteriores, você vai colocar a data de hoje, dia 1º/6, a página 130, e aí sim, você vai fazer essa atividade. Em seu caderno, reescreva a história. Então, você vai pegar a história da tartaruga e lebre e vai reescrever ela no seu caderno. Descreva o que acontece nas cenas e não esqueça do diálogo dos personagens. Então, você vai reescrever a história e vai fazer o diálogo entre os personagens, usando a pontuação adequada. Tranquilo? Ok. Então, depois que você fizer tudo isso, você pausa o vídeo, faz o que você, as atividades aí no caderno, vamos para a próxima página. Na próxima página, nós vamos trabalhar o registro de aprendizagem, página 131. Leia o texto. O texto é: os seres se comunicam entre si. Bom, depois de fazer a leitura ali do texto, você vai observar que no texto aí no seu livro tem algumas palavras que estão em negrito, né? Estão escritas um pouco mais forte. Essas palavras você vai usar para fazer algumas outras atividades, tá bom? Bom, depois que nós lemos o texto, tem algumas perguntinhas ali abaixo, a letra A e a letra B. A letra A está dizendo o seguinte: Henrique observou que as formigas se comunicam por meio de um código. Como elas fazem isso? Bom, ele ficou ali observando, enquanto a mãe dele estendia as roupas lá no varal, ele ficou olhando que as formigas, elas andavam em fila, e que uma atrás da outra, e pegavam a comida e levavam até o formigueiro. Ele achou incrível isso, porque não era possível que elas não tivessem um tipo de um código, né,
para combinar tudo isso certinho e fazerem todas a mesma coisa. Então, as formigas formam fila e vão umas atrás das outras, ali, uma atrás da outra, para pegar a comida na lata de lixo e levar para o formigueiro. Letra B. Cite 3 exemplos de códigos que os seres humanos utilizam para se comunicar. Bom, nós seres humanos usamos vários. Nós usamos a escrita, a fala, gesto, imagem, música e dança. Muito bem. Agora nós vamos para o registro de aprendizagem ainda. Exercício 2, na página 132. Escreva as palavras destacadas no texto de acordo com a classificação da sílaba tônica. Lembra que nós já trabalhamos a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Ah, mas como que eu faço isso? Bom, nós tínhamos algumas regrinhas que nós aprendemos, mas uma delas que é bem fácil de você lembrar é que você tinha que chamar a palavra. Lembram que vocês chamavam a palavra, por exemplo, manhã? Como é que você faz para chamar amanhã? Você vai chamar ela lá no portão da casa dela e você vai chamar como? Então, você vai fazer isso para descobrir quais são as palavras oxítonas. Aí eu coloquei aqui. Manhã, café, você, brincar e quintal. As palavras paroxítonas. Formiga, conversam e comida. E as palavras proparoxítonas, últimos e código. Então, você vai responder lá no seu livro e nós vamos passar para frente. Essa atividade aqui, ela é uma revisão de um conteúdo que nós já vimos, ok? Forme frases utilizando as palavras destacadas do texto. Bom, nós temos no texto algumas palavras destacadas, que são essas que nós colocamos aqui acima no slide. E você vai usar, na letra A, B e C, você vai escolher uma palavra de cada uma dessas, né, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, para formar frases ali abaixo, ok? Vamos continuar então. Número 4, ainda na página 132. Transcreva em seu caderno frases do texto. Os seres se comunicam entre si com sinais de pontuação indicados. Por exemplo, ali, você vai procurar lá no texto, vai lá no seu caderno, você já colocou a data no caderno, já colocou a página 130, porque você fez lá a história em quadrinhos que você escreveu. Aí, embaixo dessa atividade, você vai colocar página 132, exercício 4. Então, você vai buscar no texto e vai transcrever aí no seu caderno do texto os seres se comunicam entre si com esses sinais de pontuação aqui. Primeiro, ponto final, interrogação, exclamação e reticências. Por exemplo, ali vamos lá no texto, você vai buscar no texto uma frase que tem ponto final. Procure uma lá e coloque lá no seu caderno. Uma que tem interrogação, vai procurar no texto uma que tem interrogação. Uma que tem exclamação, vai buscar lá no texto. E uma que tem reticências. Tem todas elas aí no texto, ok? Dando continuidade. Número 5, da página agora 133. Leia e responda. As formiguinhas lá no quintal formam uma fila indo e vindo entre o buraquinho do formigueiro e a lata de lixo. Muito bem. Nessa atividade, no livro de vocês, lá na página 133, que você tem que estar com o livro aberto para acompanhar junto comigo, na letra A diz assim: no substantivo lixo, o X tem som de Z, CH, CS ou S ou SS. Então, você vai marcar um X na alternativa correta. A letra B. Escreva em seu caderno uma palavra com X para cada som representado. Bom, aí no seu caderno você fez o texto da página 130, depois você fez o exercício 4 da página 132 e agora você vai fazer o exercício 5, letra B, e vai colocar uma palavra que você vai
escrever uma que tenha X com som de Z, uma que tenha X com som de S e uma que tenha X com som de S e dois S, ou dois S. Muito bem. Número 6. Leia o trecho do texto e circule os artigos. Bom, artigo, deixa eu colocar aqui. Acho que elas têm um código, pois pegam a comida na lata de lixo e levam para o formigueiro. Então, no número 6, você vai me responder ali. Que palavras os artigos acompanham? Lembram o artigo? A, as, uns e uns. A, as, os, as, certo? A, o, as e os, uma, uns e umas. Daí você vai ver ali quais são as palavras que os artigos acompanham. Daí você vai escrever ali na número 6. Número 7. Vamos organizar o que aprendemos preenchendo o esquema a seguir. Lá no seu livro você tem esse exercício. Substantivo geralmente está acompanhado por... Aí você vai completar com um artigo. Que pode estar no... O que vem ali antes no plural? O singular, no plural, ou masculino e feminino. Ok? Muito bem, agora página 162. Uma página depois da produção acadêmica da PA2, né? Na página 162, nós temos um dominó gramatical. Você vai recortar as peças do encarte 2 no livro Material de Apoio e encontre os pares semelhantes às palavras cuja concordância se dá em gênero e número do substantivo e do adjetivo. Por exemplo, crianças e atentas. Bom, você vai lá no seu livro, no final do livro, lá no encarte, número 2. Deixa eu achar aqui para vocês. Peraí. Mais uma página aqui. Peraí, que agora não quer virar a página aqui. Tá? Encarte número 1 e encarte número 2. Aqui, ó. Lá no livro de vocês. Vocês vão lá, no final do livro. Ele está na página 173. Muito bem. E daí você vai fazer o dominó gramatical. Junte as peças do dominó associando os pares de substantivo e adjetivo. Não esqueça de que a primeira letra dos pares fica dentro do quadro com o número. Muito bem. Aí coloquei aqui o modelo que está aí no livro de vocês. E vamos para a próxima atividade. Página 163, o bom samaritano. Ali na página 163, nós temos lá. Jesus nos contou a história de um homem que ajudou alguém que ele nem conhecia. A história é sobre um homem que estava viajando por uma estrada. Vieram alguns ladrões e o assaltaram. Eles o feriram, deixando-o caído, quase morto na beira da estrada. Passaram 2 homens pela estrada, viram o viajante caído e ferido e não o socorreram. Entretanto, passando um homem samaritano que vinha da região de Samaria, vendo o viajante caído, cuidou e ajudou o homem ferido, mesmo sem conhecê-lo. Essa é a parábola do bom samaritano. Tá? No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. E aí nós temos ali ainda algumas perguntas. O que você acha que fez a melhor escolha? Quem você acha? As 2 primeiras pessoas que passaram
ou o homem samaritano? Então, você vai colocar aí, vai responder ali no livro, página 163. Número 2. Você já praticou uma boa atitude hoje? Qual foi? Se não praticou, o que você gostaria de fazer? Então, essa pergunta é pessoal e você vai responder no número 2. Na página 164, leia a tirinha do esmilinguido. Daí, depois que você ler a tirinha, você vai responder a letra A. Que semelhança você observa entre a tirinha, e a parábola do bom samaritano? O que as duas histórias têm em comum? Você vai escrever no espacinho que você tem aí abaixo, no seu livro. Na letra B. Quando você vê alguém precisando de sua ajuda, qual é o sentimento que toma conta de você? Faça o seu autorretrato e escreva o sentimento no balão. Então, você vai desenhar você naquele espacinho que está com tracinhos, né? E depois vai colocar ao lado no balãozinho ali em branco qual é o sentimento que você tem quando você vê alguém que precisa de ajuda. A número 4, complete a frase com as palavras em destaque. Então, nós temos ali história, bondade, amor e escolheu. Então, você vai usar essas palavrinhas para completar o exercício número 4. Foi bem tranquilo, né? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, anotem para conversarmos no fórum, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço a todos, fiquem com Deus.